Então, já está no pregão eletrônico, doutora Karina, o feito de número 7, Vossa Excelência tem a palavra, mas haverá defesa oral. Consulto Vossa Excelência e ao patrono e ao Ministério Público Eleitoral a possibilidade da dispensa da leitura do relatório. De acordo, Excelência. Senhor advogado? De acordo, Excelência. Então, diante da concordância, eu vou já passar a palavra para a defesa. A defesa será realizada pelo doutor Cláudio Moraes, em nome do recorrente Darcy José Lermen. Vossa Excelência tem a palavra, doutor, pelo prazo regimental. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhoras jogadores, senhores jogadores, nobres representantes do Ministério Público, dos eventuários da Justiça Eleitoral, demais colegas que acompanham a presente sessão. E, antes de qualquer coisa, também gostaria de poder me manifestar e parabenizar a senhora presidente dessa Corte Eleitoral, a doutora Luzia Nádia, a doutora Karina Kátia de Sena e todas as demais servidoras da Justiça Eleitoral pelo Dia Internacional da Mulher. E eu que sou um conhecedor, especialmente da Justiça Eleitoral pelo Estado do Pará, sei com certeza da diferença que as mulheres fazem pela Justiça Eleitoral, dentro da Justiça Eleitoral em todo o Estado do Pará. Bem, o presente recurso, ele trata sobre prestação de contas do prefeito e vice-prefeito eleitos de Parauapebas nas eleições de 2020, senhor Darcy Lermen e João Trindade. A sentença proferida pelo juízo zonal da 106 julgou desaprovadas as contas de campanha de ambos os candidatos e os recorrentes tentam, nesse momento, reverter, obviamente, essa decisão. E antes de eu expor aqui com mais detalhes os dados desse recurso, eu gostaria de fazer aqui uma explanação de ordem cronológica, que eu entendo que é muito importante para que o entendimento da Corte possa ser feito, possa ser construído, para entender realmente os detalhes desse caso concreto. Bem, as contas de campanha, elas foram apresentadas em tempo hábil, dentro do prazo. Após análise da prestação de conta dos vereadores, identificou-se em 30 de janeiro de 2021 um problema técnico na recepção das informações da prestação de contas dos recorrentes, dos candidatos ao cargo majoritário. A certidão de ID 7612-2357 comprova essa situação, onde a servidora do cartório entrou em contato comigo e, prontamente, no dia seguinte, nós apresentamos toda a documentação no cartório às 8 horas da manhã para que, efetivamente, as contas fossem analisadas. Em 5 de fevereiro de 2021, foi publicada a notificação sobre o relatório preliminar da prestação de conta dos recorrentes. E é justamente nesse momento, excelências, que eu gostaria de poder chamar a atenção para alguns dados, algumas informações importantes. Bem, primeiro, o relatório possuía 2 tópicos, o primeiro de receitas financeiras e o segundo sobre despesas financeiras. Entretanto, o tópico 1 apresentava 37 itens, que era o tópico de receitas financeiras. E o tópico 2 apresentava 16 itens. Bem, ou seja, era um grande volume de diligências, porém tem um detalhe muito importante nessa questão da quantidade de diligências, que foi justamente diligências que a gente identificou, que a gente nomeou como um fator surpresa. A equipe de contabilidade da candidatura, da campanha, realmente, ela não estava
vamos dizer assim, prevendo uma diligência com os itens que foram solicitados. E por quê? Pelo menos nesse ponto, eu não poderia, vamos dizer assim, entender que a equipe, de repente, não foi diligente, pelo simples fato de a exigência que foi feita não constar em lei, não constar tanto na lei eleitoral, a Lei 9.504, como também na resolução do TSE que tratou sobre a prestação de contas nas eleições de 2020, que foi a resolução 27.607. E qual foi esse item solicitado no relatório preliminar, que nós chamamos de um fator surpresa que quase intransponível? Foi a exigência, a cobrança de comprovantes de capacidade econômica de 37 doadores. Vejam bem, a resolução que trata sobre prestação de conta, ela disciplina de forma muito detalhada, de forma muito bem pormenorizada, como se dá a tramitação para os casos de doação, de repente, a maior. Quando o doador tem a capacidade X de doação, mas ele doou 2X. Então, há toda uma tramitação que o artigo 27 da resolução, 27.607, disciplina. Então, no ano posterior, há todo um contato, uma tramitação entre o Tribunal Superior Eleitoral, após coletar as informações dos doadores, encaminha-se para a Receita Federal, posteriormente ao Ministério Público, que terá até 31 de dezembro do ano seguinte às eleições a possibilidade de protocolar, de propor as representações contra os doadores que, porventura, tenham doado a maior. Com um detalhe, inclusive, os próprios doadores que, porventura, tenham doado acima da sua capacidade financeira, quando comparado com o exercício financeiro do ano anterior às eleições, ele ainda também tem a possibilidade de poder fazer uma prestação de contas retificadoras para, de repente, obviamente, né, desde que comprovado devidamente, atender aquela doação efetivamente realizada. Então, queria continuar aqui a exposição cronológica da situação. Bem, em outras palavras, a requisição desses comprovantes de capacidade financeira de 37 doadores, como não estava dentro dos documentos, né, que poderiam ser exigidos numa diligência de relatório de prestação de conta, isso representou um fator surpresa aos recorrentes, e esse fato é de extrema relevância pelos seguintes motivos, excelências. Primeiro, a legislação realmente não disciplina que os doadores entreguem seus impostos de renda, né, aos candidatos, para que possam, de repente, serem anexados na prestação de conta. Na verdade, isso a gente sabe também que a própria resolução do TSE, quando disciplina a requisição de informações sobre doações, sobre a capacidade econômica de doadores, existe toda uma segurança jurídica, todo um cuidado da legislação para que esses dados dos doadores, os dados fiscais altamente sensíveis, não sejam expostos, né, de qualquer maneira. Inclusive, o próprio juiz eleitoral, ele tem possibilidade legal de realmente fazer essa cobrança direta, né, determinação direta da receita de dados fiscais de doadores. Então, eu quero aqui passar para, além dessa questão de não haver previsão legal, o fato de você precisar buscar 37 doadores e convencê-los de que aqueles dados são necessários agora para que possa ser apresentado na prestação de contas, e você primeiro tem que tentar convencer essas pessoas, uma vez que elas entendem que não há previsão legal, e segundo, informar que realmente os dados tão sensíveis serão expostos na rede mundial de computadores. Uma outra questão é o seguinte, as pessoas, quando a notificação aconteceu, era um período fora de campanha eleitoral. Então, obviamente, aquele momento você não tem ali uma capacidade de mobilização de pessoas para poder chegar em até 37 pessoas, né, para poder fazer um trabalho desse em tão pouco tempo. Então, o que aconteceu nesse momento? Os recorrentes solicitaram uma dilação de prazo de 3 dias para o juízo zonal, por mais 3 dias apenas, apresentou os esclarecimentos e juntou os documentos num prazo de 3 dias, como aconteceu, atendendo às diligências da notificação. Entretanto, realmente,
por ser uma quantidade significativa de doadores, os recorrentes não conseguiram, a sua equipe não conseguiu atender realmente e apresentar todos os 37 doadores naquele momento. E, para nossa surpresa, no segundo dia do pedido de dilação de prazo, realmente o juízo zonal proferiu sentença pela desaprovação, mas também entendemos que a sentença foi proferida para atender às regras que a emenda constitucional 107 estabelecia, que era um prazo fatal do dia, salvo engano, 12 de fevereiro, motivo pelo qual a gente foi realmente surpreendido. E o nosso pedido de dilação de prazo, que com certeza faria com que nós juntaríamos todos os documentos, se embasou, teve como fundamento um precedente muito importante desta Corte Eleitoral, de relatoria do doutor juiz Álvaro Norá, nos autos da prestação de contas 060 1817, dígito 27 de 2018. Então, doutor Cláudio, conclua, por favor, que o prazo se esgotou. Excelência, tudo bem. Obrigado, eu queria agradecer. Então, esse realmente era o ponto mais sensível e a gente requer realmente o provimento do recurso para a devida aprovação de contas, Excelência. Obrigada, doutor Cláudio. E retorno a palavra à senhora relatora. Bom, passo ao voto. Observo que o recurso foi interposto tempestivamente por parte legítima para tanto e subscrito por profissional habilitado. Desta arte, conheço do presente recurso porque presente os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Conforme relatado, o juízo zonal julgou não prestadas as contas de campanha de Darcy, só um momento, julgou desaprovadas as contas de campanha de Darcy, Lermen e João José Trindade, em função da presença de inúmeras irregularidades que persistiram mesmo depois dos prestadores serem devidamente intimados para prestarem esclarecimentos e juntarem documentos. Após a sentença, em sede recursal, foram apresentadas novas documentações comprobatórias. Sobre este ponto, é mister relembrar que o processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei 12.034 de 2009, passou a ter natureza jurisdicional. Assim, a inércia dos prestadores em apresentar documentos quando regularmente intimados atrai o instituto da preclusão na forma do artigo 69, parágrafo 1º da Resolução TSE, número 23.607, de 2019. Nesse sentido, eu trago a colação precedente do Tribunal Superior Eleitoral, datado de 23/10/2020, pedindo vênia apenas para fazer a leitura dos tópicos que estão diretamente relacionados à questão, que é o item 4.5. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas, quando o prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou faz de modo insuficiente ante a incidência da preclusão. Item 5. Consoante a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falta e não o fez no momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas. Outro sim, o artigo 69, parágrafo 1º e 3º da Resolução TSE número 23.607 de 2019, é claro em determinar que, no caso de não cumprimento das diligências, o fenômeno da preclusão é atraído, devendo os autos, acompanhados ou não de documentos, serem encaminhados para o setor técnico, a fim de emitir parecer conclusivo. E eu também trago a colação inteiro teor do artigo 69, parágrafo 3º, e peço vênia para não fazer a leitura. Assim, não merece prosperar, em virtude da preclusão processual, a pretensão dos candidatos de prestarem esclarecimentos e apresentarem documentos em sede de recurso eleitoral. Isso posto, não conheço dos documentos juntados ao ID 14308269. De início, é relevante pontuar que os prestadores atacaram no recurso pontos que não foram atribuídos aos candidatos para irregularidade das contas pelo juízo zonal, quais sejam as doações irregulares, os gastos com material expresso, os gastos com bandeira e as despesas com água mineral,
de modo que não merecem ser explorados neste voto. E aí, nesse ponto específico, eu já abro um parêntese para esclarecer meus nobres pares e também a Procuradoria Regional Eleitoral, que, em razão da sustentação oral proferida pelo causídico patrono da parte, que, nesse ponto específico, a sentença foi expressa, reconheceu que, de fato, não havia comprovação, porém, deixou bem claro que isso não seria levado em consideração nessa prestação de contas. Então, observem, os senhores podem observar na sentença, e eu estou aqui, nesse momento, abrindo a sentença, é a linha A, que é o tópico da falta de comprovação da capacidade econômica dos doadores. Então, embora o juízo tenha dito, né, que a não apresentação dessa documentação requerida impedia a atuação da Justiça Eleitoral, acarretando irregularidade das contas, né, e que não comprometeria sua aprovação, todavia, tais doações irregulares, do ponto de vista da capacidade econômica, devem ser apuradas em procedimento próprio e não devem ser imputadas ao candidato, conforme jurisprudência pátrias in verbis, e fez a transcrição da jurisprudência no sentido de que não seria na prestação de contas o momento apropriado para se perquirir, para se investigar se, de fato, os doadores teriam ou não condição de doar. E, consequentemente, no final, desaprovou as contas apenas por 3 itens. Locação, cessão de imóveis, constando na prestação de contas, a contratação de carros de som, de veículos sem documento de locação, combustíveis e lubrificantes, programas de rádio, televisão e vídeo. Então, somente esses 3 tópicos foi que levaram à prestação de conta, à desaprovação das contas. E são esses 3 tópicos que eu passo a analisar a partir de agora no voto. Prosseguindo, persiste a irregularidade acerca da falta de comprovação dos gastos com locação, cessão de bens imóveis no valor de R$ 27.000, uma vez que não foram apresentados os contratos de locação dos imóveis que o candidato utilizou em sua campanha, documentos que provem a propriedade do imóvel do contratado, comprovantes de pagamento por meio de cheques ou transferências eletrônicas e termos de recebimentos com data e assinatura dos contratados. Nesse sentido, a falta de documento comprobatório dos gastos declarados impossibilita a atividade jurisdicional, ensejando a desaprovação das contas, haja vista que os prestadores já haviam sido devidamente intimados para apresentarem essas documentações, mas não fizeram, consoante entendimento consolidado, que eu trago à colação também no acórdão da lavra do ministro Henrique Neves da Silva, publicada em 7/8/2014. Ademais, embora tenham sido apresentadas notas fiscais da aquisição de combustível na ordem de R$ 151.011,23, não foram apresentados relatórios que esclarecessem o gasto realizado, como preceitua a Resolução TSE número 23.607 de 2019, em seu artigo 37, parágrafo 11, que eu trago também à colação no voto, e que traz expressamente a exigência de que seja apresentado o relatório, do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para esse fim. Esses relatórios são de suma importância para a atividade deste tribunal, pois é a partir deles que se faz análise entre as despesas com aquisição de combustível e a sua efetiva utilização, de sorte que a sua ausência impede o exercício contábil. Além disso, verifica-se irregularidade quanto à utilização de 2 veículos, um de placa DW8274, que não consta contrato de locação, e outro de placa QEE0927, embora possua contrato cujo valor seja de R$ 1.900, não foi declarado nenhum pagamento nessa quantia. Ainda no que se refere aos veículos, observa-se a declaração da utilização de carros de som, pelo qual a Procuradoria manifestou-se pela sua consideração como despesa não justificada, pois essa modalidade estaria vedada no pleito. Contudo, como bem alegaram os candidatos, a sua utilização é permitida
em, entre aspas, carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, fecha aspas, nos termos do artigo 51, parágrafo 3º da Resolução TSE 23610 de 2019. Desta forma, entendo que para o julgamento da prestação de contas, a utilização de carro de som é despesa justificada. Outro sim, não foram apresentados notas fiscais que comprovem as despesas referentes a programas de rádio, televisão e vídeo na quantia de R$ 790 mil, o que se trata de inconsistência que impede a aprovação das contas, conforme entendimento jurisprudencial, que eu trago à colação, e peço vênia para fazer apenas a leitura do item 3 da ementa de acórdão da lavra do desembargador Carlos Santos, publicada em 1º de 2018. A ausência de comprovação de despesas realizadas com a produção de programa de rádio, televisão ou vídeo, documento de contrato juntado insuficiente, havendo necessidade de apresentação de idôneas notas fiscais, irregularidade constatada que compromete as contas apresentadas e impossibilita o efetivo controle pela Justiça Eleitoral. Parecer da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal pela desaprovação das contas, acolhimento, recurso provido. De fato, a ausência de notas fiscais é obstáculo intransponível para a comprovação da efetivação das despesas, o que compromete a transparência dos exames das contas. Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que preenchido seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, voto-se pelo seu desprovimento para manter a sentença ACO, que julgou desaprovadas as contas de Darcy José Lermen e João José Trindade, referentes às suas candidaturas, respectivamente ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Parauapebas, Pará, pelo partido MDB, no contexto das eleições de 2020, com fruto no artigo 74, inciso 3 da Resolução TSE número 23607 de 2019. É como voto, Excelência. Pois não. A senhora relatora expõe que, diante das provas apresentadas no processo, conhece do recurso, mas entende pelo seu desprovimento, no caso, julgando desaprovadas, para manter a sentença zonal, que julgou desaprovadas as contas referentes às candidaturas respectivas ao cargo de prefeito e vice-prefeito no município de Parauapebas, de Darcy José e João José. Está em debate o processo, senhores julgadores. A palavra, pois não? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, muito bem lançado o voto de Sua Excelência, já antecipar, inclusive, que acompanhe integralmente Vossa Excelência na sua conclusão, mas só para chamar a atenção dessa questão da falta de comprovação da capacidade econômica dos doadores. Eu vejo aqui que, de fato, não foi levado em consideração, mas chegou a ser instruído nesse sentido, né, de que fossem juntados, enfim, documentos que comprovassem isso. Me parece que depois a parte tentou aí, juntar essa documentação, não sei se através de imposto de renda. E isso é algo que, obviamente, a gente não vai enfrentar aqui, é só para chamar a atenção mesmo, mas é algo extremamente problemático, porque como é que vai, dentro de um processo de prestação de contas, numa instrução, exigir esse tipo de comprovação que demanda a apresentação de documentos de terceiros e documentos sigilosos ainda, não há obrigatoriedade dessas pessoas em fornecer. Mas eu acho que a juíza foi muito clara na sentença quando delimitou quais são os objetos que a levou a não prestação de contas. Me parece, inclusive, que houve aqui, também ouvi ao longo do processo, quanto a relatora, a doutora Karina Sena, proferindo seu voto, que houve, de fato, uma comprovação, embora extemporânea, aqui da nota fiscal, apesar de a gente não reconhecer pela preclusão, mas houve. Enfim, entendo que isso também não vai trazer grandes consequências jurídicas para o recorrido, de modo que são essas as observações mesmo que eu falo, senhor presidente, já de antemão me encaminho para acompanhar integralmente a relatora. Continue em discussão, se há algum voto divergente, no silêncio, por unanimidade, conforme o voto da digna relatora. É importante dizer que poderemos enfrentar essa situação nas eleições próximas e tenho certeza que os relatores estarão atentos, se for necessário, para adotar as medidas cabíveis para a verificação da capacidade econômica do doador. Diante disso, eu peço venha
aos integrantes desta corte para me ausentar. Eu tenho um compromisso agora que vou representar o Tribunal Regional Eleitoral no seminário que aqui fiz questão de esclarecer na parte administrativa. O próximo feito será o de número 5, que será julgado. Há uma defesa oral. Eu peço ao doutor Álvaro Norá que assuma a presidência, né, no dia de hoje, para o julgamento de todos os processos. E deixo aqui novamente um grande abraço aos integrantes desta corte pelo dia de hoje, a integrante especialmente, dizendo que tenho muito orgulho em ver a cada momento a questão de gênero ao ser abordada nesta corte, ser amplamente debatida e que a maioria debate e aceita a minoria sempre o melhor resultado, porque sempre será a maioria num colegiado que deverá ser respeitado. Diante disso, eu passo a palavra, doutor Álvaro. O senhor assume a presidência, por favor? Agradeço, Excelência. Muito obrigada.